Olá! Nesta apresentação serão abordadas as características e aplicações do aço template, ou comumente conhecido como folha de Flandres, né? E como este tipo de aço é obtido aplicando dos processos metalúrgicos. Bom, para início de conversa, o template ele é um material laminado de alta resistência, né? Por mais que ele ofereça uma boa maleabilidade, ele possui uma boa ductilidade, né? Esse tipo de material ele não perde a sua resistência, né? Bem como possui uma característica principal que é proteger o aço contra os desgastes e efeitos da corrosão, que é um dos seus principais atributos. Bom, o laminado ele é composto por um aço carbono, né? E é de suma importância ressaltar que este aço ele é revestido por um material que no caso é o estanho, né, que é outro tipo de metal, né? E ele é um material extremamente eficiente em diferentes setores industriais, pois ele é geralmente utilizado sendo como fator principal um insumo na produção para outros tipos de materiais, né? Por ele possuir uma versatilidade quando se trata de excelentes propriedades mecânicas e metalúrgicas. Bom, em razão da sua vasta aplicabilidade, né, no mercado, o template ele pode ser produzido em diversas especificações, né, seja em diferentes espessuras, diferentes durezas e diferentes revestimentos, né? E são especificadas de acordo com a sua aplicação, né? No que esse material vai ser utilizado. Além de que as especificações são oferecidas ao mercado em versões já padronizadas ou sob medida, quando em um conjunto com a compra desse próprio material. Bom, para se obter o template, existe alguns processos siderúrgicos e metalúrgicos, né, tratados também no âmbito da conformação mecânica para se obter o material base, né, que no caso é o aço carbono, certo? E, por fim, se aplica um processo de tratamento, né, superficial, né, proteção superficial desse aço, né, para protegê-lo de corrosão, né? Então, de início, né, para se obter o aço, né, então aplica-se, né, o processo do alto forno, né, que simplesmente é um reator químico, né, na siderurgia ele pode possuir tamanho variável, né, ele é externamente revestido por um metal resistente, né, e internamente com material refratário. E esse material refratário ele é especificado de acordo com o tipo de fundente, tipo de material, minério que é utilizado nesse alto forno, né? Seja de característica básica ou característica ácida. Né? Mas no caso, para obtenção do ácido, do processo de obtenção do ácido, né? Neste refratário, ele vai ocorrer a redução do minério de ferro para poder ter como produto final, né, no alto forno, o ferro gusa. E a próxima etapa, né, quando se obtém um ferro gusa, né, se passa pelo processo de lingotamento contínuo, que é o processo pelo qual o metal fundido ele vai ser solidificado em um produto semi-acabado, né, no formato de tarugo, bloco ou placa. O acabamento final desse produto ele vai ser feito durante o processo da laminação. Né? Vale ressaltar que esse lingotamento contínuo ele é uma adaptação do processo de lingotamento convencional que já existe há muito tempo, porque este processo, né, na verdade, ele visa alcançar um melhor rendimento, uma melhor qualidade, produtividade, além da eficiência de custos, pois permite um menor custo de produção com melhor qualidade devido aos custos mais baixos da produção contínua, né?
com um produto bem padronizado e com maior controle sobre o processo através da automação do processo de lingotamento. Bom, posterior ao lingotamento, né, obtém-se, né, os perfis de chapas, né, desse metal fundido, né? Então, o processo de fabricação das chapas do aço, né, vai envolver, né, roleta de minérios que depois da sua fundição, né, do caso do ferro gusa, né, tem como objetivo, né, inicialmente eliminar algumas impurezas, né, do material, né, para poder produzir estes aços, né? Depois esse material ele vai passar na acearia, né, onde esse ferro gusa ele vai ser transformado em aço e a partir daí, né, que a laminação ele vai ser o processo final, ele vai transformar o aço em bobinas, né? E por fim em chapas, né? E o único tipo de chapa que não passa por laminação, né, que vale destacar, são as chapas grossas, pois elas não têm a capacidade de serem transformadas em bobinas, né? E por se tratar de um material que tem que ser obtido para manter uma boa resistência, né, no caso do template, né, essas chapas elas têm que passar por um processo de laminação a quente. Por quê? Porque à medida que o material ele é conformado mecanicamente, os grãos, né, a microestrutura dessa, né, presente nessa chapa, né, vão passar por um processo de encroamento por conta do processo da laminação, né, e posterior processo, né, tem que passar por uma temperatura, né, relativa, onde esses grãos encruados eles serão recristalizados, recuperando as suas propriedades mecânicas. E por fim, né, finalizando, né, a partir dessas etapas, né, obter as chapas de aço laminadas, né, para poder obter o template, essas chapas elas passam por uma proteção superficial chamada estanhagem. Né? Então, como o próprio nome indica, é um processo que consiste numa operação de revestimento, né, dessa chapa de aço, né, com uma camada de estanho, com o intuito de protegê-la contra a corrosão. A estanhagem ela pode ser realizada por meio de imersão num banho de estanho fundido, por projeção ou metalização, ou por deposição eletrolítica. Bom, as características técnicas do template, né? Como a gente sabe que ele é um aço, né, conformado, laminado e protegido por uma camada fina de estanho, né? Diante desse aspecto, ele pode possuir fatores de acordo com a sua aplicação, né? Então, o fator espessura, né, ela pode variar, né, de acordo com a aplicação, que pode ir de 0,13 a 0,49 milímetros. A densidade é aproximadamente 7,85 gramas por centímetro cúbico, que é basicamente a densidade do aço, né? Mas como você tem, né, esse material possui uma camada fina de estanho, então essa densidade ela não se altera significativamente, né? O template ele também vai possuir uma boa resistência à tração e pode variar, e essa resistência ela pode variar em função do tipo da liga e da espessura do material. Né? Além de possuir também uma boa ductilidade, né? Ele é um material muito maleável, ele pode ser conformado, moldado facilmente de diferentes formas, sem perder as suas propriedades mecânicas, né? Sem perder resistência. O template também possui um principal atributo que é a resistência à corrosão, né? Onde o estanho ele vai desempenhar essa função, né? Para proteger o aço da corrosão por oxidação, né? Então, por isso que é muito utilizado em embalagens de produtos, né? De conserva, né? Para justamente evitar esse contato direto com o aço. Possui uma boa condutividade térmica, né? Porque confere aquecer e resfriar rapidamente, né? O material. Possui também uma boa condutividade elétrica, né?
E, por fim, uma boa soldabilidade, porque o template ele pode ser soldado facilmente em outros materiais, além do aço. Bom, para finalizar a apresentação, vai uma sequência de aplicações do template, né? Por ele ser um material versátil, por possuir umas boas propriedades mecânicas e metalúrgicas, ele é largamente aplicado em processos de fabricação industriais de embalagem, construção de eletrodomésticos, latas de bolo, latas de café, baterias, componentes elétricos, componentes de botijão de gás e outros produtos, justamente por conferir uma boa propriedade à resistência à corrosão por oxidação. Então, a partir dessa característica, né, estes produtos em si eles vão estar devidamente protegidos por bastante tempo. Essas foram as referências utilizadas para poder realizar esse trabalho e desde já agradeço. Obrigado.